começar. Então, né, eu queria, né, dar boa tarde a todos, né, que estão aqui com a gente hoje, né. Queria agradecer a Renata por ter aceitado o convite de vir aqui hoje conversar com a gente um pouquinho sobre políticas intersetoriais, né, implementação e os desafios da implementação, né, de políticas intersetoriais, né. E também queria agradecer a Cíntia, né, que também está aqui com a gente debatendo esse assunto, e, né, aos participantes que estão aqui com a gente. Só para esclarecer, assim, a gente vai conversar um pouquinho, a Renata vai apresentar o trabalho dela, a Cíntia vai comentar, debater, e depois a gente abre o evento para perguntas, comentários, né? As pessoas, quem quiser, coloca no chat, né, as perguntas, as dúvidas, os comentários que queira fazer, e a gente vai passando para você, Renata, para a Cíntia, né? A gente vai colocando as perguntas aqui para vocês, para a gente debater, tá? Vou apresentar, então, a Renata, né? A Renata, ela é graduada em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, né, USP, e também é mestre em Ciência Política pela mesma instituição, pela USP, né? E fez doutorado aqui no Rio de Janeiro, no IESP, da UERJ, né? Desde 2013, né, a Renata é professora, né, nos cursos de graduação e pós-graduação em Gestão de Políticas Públicas da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, e também é professora do programa de pós-graduação em Ciência Política pelo Departamento de Ciência Política da USP, né? Desde julho de 2020, ela é coordenadora de pesquisa do Centro de Estudos da Metrópole, onde é pesquisadora desde 2011, né? E entre 2011 e 2013, né, a Renata foi coordenadora no Departamento de Avaliação da Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação do Ministério do Desenvolvimento Social e de Combate à Fome, né? Ela tem uma larga experiência aí no campo da política pública, né, na implementação de política, né? E a professora Cíntia, né, que está aqui com a gente hoje debatendo, é professora do Departamento de Educação da PUC do Rio, né, desde 2008. A Cíntia, ela é formada em Física, licenciatura em Física pela PUC, e fez mestrado em Educação pelo Instituto de Estudos Avançados em Educação da FGV, né? E, posteriormente, fez doutorado em Educação também na PUC, né? Desde 2010, ela coordena o grupo de pesquisa Gestão e Qualidade da Educação, o GESC, na PUC do Rio, né? E tem uma extensa experiência profissional na área social, particularmente em educação, pesquisa, avaliação de projetos, políticas públicas, planejamento e gestão, né? Então, a gente está aqui hoje, né, debatendo com duas pessoas que entendem muito de políticas públicas, de gestão, planejamento, né? E a gente vai colocar o foco na questão de políticas intersetoriais, né? Então, vamos começar. Muito obrigada, Renata, muito obrigada, Cíntia, por estar aqui com a gente hoje. Vamos lá. Lu, por favor, autoriza a Renata a compartilhar o PowerPoint. Bom, queria começar agradecendo a Naira e a Cíntia pelo convite, também a Alicia Bonamino, que acho que não está aqui, que é quem eu primeiro conheci da RAPE, no Manpox, alguns anos atrás. Foi meu primeiro contato com a rede de PC de vocês e fiquei sabendo que vocês estavam super interessadas em implementação também. Eu sei que a Gabi Lota, que é bem minha amiga também, tem feito bastante coisa com vocês. Acho que o Roberto Pires também já passou por aqui. Enfim, então fiquei muito feliz de ser tão bem antecedida nessa conversa, e trouxe aqui alguns slides para compartilhar com vocês, para orientar um pouco a discussão, mas também, se vocês quiserem me interromper e fazer perguntas, vocês decidem o que vocês acharem melhor. É só para a gente tentar, enfim, eu vou um pouco retomar alguns dos conceitos centrais que eu discuto no capítulo do livro que foi para o livro do Roberto Pires, né, Implementando Desigualdades, que foi da onde começou esse convite. Vocês conseguem ver? Eu vou pôr no modo de apresentação. Como eu já falei antes para a Cíntia, eu sou boa de Google Meet, não de Zoom. Alguma bobagem, vocês me explicam, porque eu não sou muito do Zoom. Dá para todo mundo ver? Vocês estão vendo no modo de apresentação? Todo mundo acho que desligou o microfone, então ninguém responde. Vou assumir... Sim, estamos vendo. Perfeito. Então tá bom. Então a encomenda para hoje era falar dos desafios da implementação de políticas intersetoriais.
Vou falar um pouquinho como é que eu chego nesse tema, né? Então, como a Naira me apresentou, eu sou professora lá na USP, no curso de Gestão de Política Pública. Nesse curso eu dou aula de análise de política pública e de avaliação, que são duas coisas diferentes. Fiquei super animada para falar de avaliação, mas não é o foco. Hoje de manhã, como eu estava contando também, a gente teve uma aula incrível de avaliação de educação com a Zara Figueiredo, que é parte da RAPE, mas vou me até o foco da minha fala, porque senão eu já começo a abrir janelinha antes mesmo de começar. Esse é um tema que me interessa e me interpela desde o doutorado. No meu doutorado, estudei coordenação federativa do Bolsa Família e fui cada vez mais pensando a necessidade de olhar para outras políticas sociais e pensar essa temática da integração de políticas, né? Quando a gente pensa em políticas intersetoriais, a gente está debatendo algum grau de integração de políticas, né? Até uma vez eu fui provocada pela Luciana Jacu, do IPEA, que talvez alguns de vocês conheçam, né? O quanto a gente fala de políticas intersetoriais, de intersetorialidade, como uma maneira soft, light, de discutir algo que a gente já discutiu com mais propriedade, que é que tipo de estado de bem-estar social a gente tem ou não tem no Brasil, né? Quando a gente pensa em termos de estado de bem-estar social, de uma rede de proteção social, a gente já teria, né, um arranjo institucional talvez mais robusto e não precisaria discutir como que políticas se integram ou não se integram. Como essa não é a nossa realidade, como a gente tem um processo de consolidação de políticas sociais que já tem aí pelo menos 30 anos, né, tomando a Constituição, mais de 30 anos, tomando a Constituição de 88 como uma referência, a gente tem avanços importantes, temos avanços, inclusive, na direção da inclusão dos outsiders, para um termo que a Marta Hett usa, mas a gente sabe dos inúmeros desafios de fazer políticas sociais distintas conversarem, tá? E por que essa agenda me interessa? Essa agenda me interessa porque um dos temas que orientou minha agenda de pesquisa desde sempre é a temática da desigualdade, né? Como é que a gente pensa combate à desigualdade e qual é o papel das políticas sociais na reprodução e na mitigação das desigualdades, né? E aí, quando o Roberto Pires me chama para escrever esse capítulo, junto com a Pamela Canato, que foi minha orientanda de mestrado, para o livro dele, eu achei a proposta interessantíssima, né? Como é que a gente leva a sério que mesmo políticas sociais bem intencionadas, supostamente bem desenhadas, bem formuladas, podem trazer problemas ao longo da implementação, tá? Também é importante situar desde partida, e se eu estiver falando muito, Naira, você me avisa, né? A gente não combinou muito quanto tempo eu tinha para falar. Mas, enfim, espero não ficar falando muito. Tem um outro pressuposto importante de partida, que é pensar o lugar da implementação e como a gente olha para a implementação, né? Eu tenho olhado para a implementação muito mais em termos de arranjos de implementação, estruturas institucionais que organizam essa teia de relações do que no nível da entrega da política, nas interações entre burocratas de nível de rua e usuários, que é um pouco a linha que a Gabriela Lota adota. Então, é importante situar que tipo de pesquisa eu tenho feito. E esse capítulo que alguns de vocês leram e que eu vou apresentar de alguma maneira, ele é fruto de diversos processos de pesquisa. Não foi uma pesquisa única, tá? Mas, enfim, isso eu apresento daqui a pouco. Tá? Então, qual era a pergunta de pesquisa que orienta esse capítulo que está no livro do Roberto, né? Como é que a gente pensa essa ideia, então, de que desigualdades que perpassam certos públicos vulneráveis, e a gente vou discutir daqui a pouco de que tipo de vulnerabilidade eu estou falando, né? Como é que a gente enquadra realisticamente essa ideia do ponto de vista de pensar problemas complexos e multidimensionais. Então, como é que eu penso políticas públicas para a população em situação de rua? Como é que eu penso políticas públicas para pessoas em situação de rua e uso abusivo de álcool e drogas? Como é que eu penso a temática da primeira infância? Tá? Todos esses são exemplos de problemas que são multifacetados, multicausados e que interpelam mais de um setor de política pública. Tá? Então, o primeiro ponto de partida era, de fato, olhar para um público que não se encaixa perfeitamente em política alguma, né? Não é um público que está contido totalmente na assistência social, que é a minha área de pesquisa e investigação, né? Tenho estudado política de assistência, não cabe totalmente na saúde, não cabe totalmente em lugar nenhum. Então, como é que a gente pensa esses fluxos e como é que a gente pensa, um ponto bem importante para mim, né?
para além de defender certos horizontes desejáveis, certos ideais de transformação, ou seja, para além de uma defesa normativa e prescritiva da intersetorialidade, como é que a gente olha para os condicionantes da implementação? Então, tem um incômodo de partida com uma certa literatura bem comum na administração pública, mas não só, que vai defender, de maneira mais ingênua ou mais sofisticada, que políticas públicas deveriam ser integradas, deveriam trocar mais, deveriam pensar conjuntamente processos de planejamento e de ofertas. Mas o que é evidente, né, o que vai ficando evidente para mim e o que fica evidente nas análises e na avaliação, a gente tem uma distância imensa entre essa prescrição e aquilo que de fato se efetiva na prática, né? É muito comum em vários planos e projetos a gente, né, observar aquela lista de secretarias envolvidas, formalmente envolvidas em certas intervenções, mas na prática, quando a gente começa a fazer pesquisa empírica, 2, 3, 4, de fato, estão ali no dia a dia da política. Então, o ponto para mim era como é que eu trazia analiticamente a literatura de implementação para o debate da intersetorialidade, como é que eu juntava o olhar, principalmente da ciência política, com um certo debate que era mainstream na administração. Então, tem um outro desafio aqui, que é o desafio interdisciplinar, com quais lentes a gente dá sentido para esses processos. Tá? Bom, a motivação, então, tinha a ver com isso que eu já falei, né? Efetivar ou não essas agendas intersetoriais, que têm distintos graus de ambição em termos de integração, esse é também um outro ponto. Qual é o grau de integração intersetorial que cada uma dessas agendas almeja ou não almeja, né? Quando a gente pensa nessa ideia de integração ou intersetorialidade, de que tipo de intersetorialidade a gente está falando, tá? Pensar o quanto essas agendas dão certo ou não dão certo, aspas, né? Se efetivam ou não efetivam, isso afeta enormemente essa agenda de inclusão e a própria possibilidade de acessar ou não os serviços. Então, dentro dessa agenda maior do Roberto, né, de implementação das desigualdades, esse era um tópico que fazia todo sentido de analisar, né? Ter soluções paliativas, ter frustração nessa expectativa de integração intersetorial, de fato, contribui para reproduzir desigualdades, tá? E aí essa é uma agenda que eu acho muito importante e que precisa de mais estudos. Como é que a gente avalia políticas ou analisa políticas, e depois a gente pode falar um pouco da diferença entre análise e avaliação. Até participei de uma live recentemente sobre isso, mas não vou falar disso agora. Como é que a gente pensa a análise e avaliação dessas políticas, dessas intenções, e entende o que está funcionando e o que não está. Isso para falar das minhas motivações. Achei importante trazer o que não está no texto, né? Porque o texto vocês podem ler, então... Enfim. E aí, em termos metodológicos, o que a gente fez, tá? Nesse texto específico que eu escrevo com a Pamela Canato, que hoje está no terceiro setor, não está na academia, foi para o GIF, enfim, tem uma outra trajetória, tá? A gente selecionou 3 casos distintos de programas sociais que tinham como diretriz central a intersetorialidade. Então, todos esses programas se apresentam, inclusive do ponto de vista legal e de arranjo formal, como programas intersetoriais, tá? Ainda que eles variem imensamente em termos de arranjo de implementação. Essa variabilidade dos arranjos era bem importante para mim, porque é exatamente isso que eu quero entender. O que condiciona a implementação ou não desses arranjos e como acontece essa implementação, né? Qual é o grau de implementação que eu tenho, que tipo de combinação de fatores eu tenho, tá? Todos eles tinham sido iniciados em governos de esquerda, em governos do PT, no município de São Paulo, tá? Estou olhando para 3 casos que acontecem em São Paulo, mas com distintas centralidades na agenda. Isso é bem importante também para mim. Como é que a gente pensa essa relação entre policies e politics? Como é que eu penso a relação entre políticas públicas e agendas políticas? Qual é a consequência de ter um programa muito central ou pouco central do ponto de vista da continuidade ou descontinuidade na agenda? Porque, enfim, só para falar de coisas que às vezes ficam subentendidas, esse é um outro debate importante. Qual é o grau de ambição da proposta intersetorial, o que se efetiva ou não em termos de arranjo de implementação, e qual é a probabilidade de continuidade dessa agenda, tá? Ninguém aqui é ingênuo, todo mundo sabe que desigualdade é um problema imenso no Brasil, e a gente não vai resolver isso no prazo de uma única gestão. Então, o tema da continuidade ou descontinuidade também é importante.
em vários desses casos, essa era uma pergunta explícita, né? Qual é a possibilidade de manutenção dessa agenda, ainda que ela tenha sido criada numa conjuntura específica? Será que, né, qual é a consequência dessa agenda? Está muito colada num certo tipo de governo, do ponto de vista da descontinuidade administrativa e da rotatividade e da alternância de poder. Percebam que a questão não é lamentar a alternância de poder. A gente espera que a alternância de poder aconteça numa sociedade democrática, mas o quanto essas agendas ganham penetração nas burocracias, né, de médio escalão, no corpo permanente e mesmo em setores da sociedade civil. Em todos esses casos, eu tinha arranjos que envolviam também parcerias para fora do Estado. Então, não estou falando só de um jogo de Estado em ação, né? Não estou falando só de atores estatais, estou falando de atores estatais e não estatais em arranjos relativamente complexos de implementação. O quanto isso perdura ou não perdura no tempo, apostando que eu preciso de algum espaço de institucionalização para gerar os efeitos desejáveis. Percebam que aqui eu não estou nem discutindo métricas de resultado, né? Estou discutindo ainda a implementação. Então, a gente tinha 3 casos. O caso da São Paulo Carinhosa, que era um programa de desenvolvimento integral para a primeira infância. Nesse caso, foi uma avaliação que o SEM conduziu e eu coordenei. Foi uma avaliação muito interessante. Eu participei como coordenadora, a Gabriela Lota, o Eduardo Marques, a própria Pamela e uma série de alunos do DCP, do Departamento de Ciência Política. E o objetivo da avaliação era entender implementação e possibilidade de replicabilidade e sustentação. Esse era um programa ligado à Secretaria de Governo. O de Braços Abertos, que era um programa de redução de danos associado ao consumo de drogas. Esse era o programa municipal da gestão Haddad. Então, São Paulo Carinhosa era um programa virtualmente desconhecido, a cargo da Anistela Haddad, mas isso não fazia com que o programa tivesse uma grande visibilidade pública ou política. O DBA, o de Braços Abertos, tinha muita visibilidade pública e política, tá? E uma grande concorrência com a sua contraparte estadual, um choque de paradigmas, essa noção é importante, né? Quais são os paradigmas que orientam esses programas? Então, aqui eu tinha uma perspectiva de redução de danos, e no recomeço, um programa estadual, eu tinha uma lógica de proibicionismo e de internação compulsória, no mesmo território central de São Paulo. E no caso da Oficina Boracéia, eu tenho um equipamento público. E isso eu vou falar daqui a pouco, né? Como é que eu penso a dimensão territorial da intersetorialidade e como é que eu penso a intersetorialidade contida em equipamentos públicos. Isso faz uma diferença, isso tem sido abordado na literatura. E o foco da Oficina Boracéia era produzir um equipamento integrado que oferecesse serviços para a população em situação de rua, toda uma proposta diferente de atendimento. E esse é o programa mais longevo, ele é criado lá atrás, em 2003, na gestão da Marta Suplicy. E ele é o único que existe ainda hoje. Ele, né, foi sendo desidratado, mas ele foi o único que perpassou gestões. Foi criado numa gestão do PT e continuou, e os outros 2 simplesmente saíram da agenda. Bom, sobre os casos, eu acho que interessa menos a vocês os casos e mais a construção analítica dos casos e o que isso traz para o debate de intersetorialidade. Eu sei que vocês são a grande maioria da área de educação, então não vou ficar aqui falando muito de assistência social ou dos outros programas, mas a ideia interessante para mim é pensar a construção analítica dos casos e o que a gente pode trazer desses casos. Então, como eu disse, a Oficina Boracéia é o único que continua, criado em 2003 e vem até hoje. Tem uma lógica de pensar um equipamento público, né, um grande centro de atendimento para essa população, mas no começo, muito centrado na articulação intersetorial intragovernamental, então, assistência social, saúde, cultura, geração de emprego e renda, mas ao longo do tempo, uma atuação cada vez mais importante de organizações da sociedade civil. O caso isso é importante, tanto o caso da Oficina Boracéia quanto do de Braços Abertos foram objeto da dissertação da Pamela, que inclusive usou análise de redes sociais para fazer análise. Só um parênteses metodológico. Por que isso é interessante? Não sei o quanto vocês conhecem ou utilizam análise de redes sociais, mas é uma metodologia muito interessante para a gente mapear, inclusive, redes de relações informais. No caso da intersetorialidade, isso é super importante. Uma coisa é a gente pensar qual é o arranjo formalmente previsto na legislação dos programas. Outra coisa é entender quais são os atores que, de fato, se articulam e se conectam no cotidiano da implementação. Como a gente já tinha essa hipótese forte
de que as relações informais importavam muito, né, e que a gente podia ter coordenação, inclusive, sendo operada de fora do governo, que era exatamente o que acontecia no caso da Oficina Buracéia, na gestão do PSDB para frente, a gente usou análise de redes sociais para capturar essas conexões, né? Eu fui orientadora desse trabalho e foi super interessante. Idem no caso do DBA, de braços abertos. E aí a gente chegou em coisas que a gente não chegaria simplesmente numa análise documental ou numa análise normativa. Por exemplo, perceber que a burocracia de nível de rua, burocracia implementadora do DBA e a burocracia implementadora do Recomeço, 2 programas com paradigmas completamente opostos. Tinha uma série de parcerias entre essas 2 burocracias, né? Então, ainda que eu tivesse divergências no topo decisório, no nível da implementação cotidiana, eu tinha muito mais parceria do que confronto entre esses programas, tá? Mesmo porque eu estou falando de um mesmo território, tá? No debate sobre intersetorialidade, essa é uma outra aposta, né? Quais são as estratégias para promover integração? Né? É muito comum a gente ter uma certa expectativa normativa e, por vezes, simplista, de que num mesmo território, os atores relevantes se interreconhecem. Essa é uma hipótese da literatura, mas o que a gente observa empiricamente é que isso nem sempre é verdade. Né? Eu já orientei outros trabalhos, inclusive sobre saúde na escola, e sobre integração entre UBS e escola em territórios particularmente vulneráveis de São Paulo, e essa hipótese cai por terra. Mas essa é uma aposta da literatura. Como é que a gente recorta certos territórios numa lógica de focalização para a equidade, que orientava o São Paulo Carinhosa e o DBA. No caso do DBA, nem era uma lógica de piloto, né? O problema da Cracolândia era, né, um problema relativamente concentrado espacialmente, depois isso muda. E no caso da São Paulo Carinhosa, esse foi um programa que pensou a primeira infância selecionando áreas relativamente vulneráveis e começando com a região do Glicério. Para quem não conhece São Paulo, fica ali no meio de 2 distritos centrais, um pé na Sé, um pé na Liberdade, né, a região aqui, bem perto da 25 de março. Né, e aí a ideia era replicar isso depois. Então, você tem essa aposta de que em territórios relativamente pequenos e, aspas, relativamente homogêneos, esses atores se interreconheceriam, tá? E também, nesses 2 casos, eu não tinha só atores estatais, eu tinha organizações da sociedade civil envolvidas. Ou seja, em todos esses casos, eu tenho um arranjo relativamente complexo, tá? Nenhuma definição de política pública baseada simplesmente na ideia do Estado em ação daria conta de entender o que está rolando, tá? E percebam, em todos esses casos, mas principalmente no Buracéia, eu não tenho as organizações só provendo serviços. Eu tenho, por vezes, as organizações participando de processos decisórios. Tá? Então, eu tinha um caso com maior tempo de implementação, e aí um debate interessante é pensar se tempo de implementação é uma boa proxy de institucionalização ou não é. Acho que esse é um debate que a gente pode fazer. E aqui eu tenho 2 outros programas que duraram tempo de uma gestão, mas ainda assim geraram um certo caldo analítico para a gente pensar. E aí vamos para a literatura, né? O que é interessante para mim? Então, para além de resenhar uma certa literatura mais tradicional e canônica sobre intersetorialidade, o que funciona, o que não funciona, o que me interessava era exatamente essa interface entre os estudos de intersetorialidade e os estudos de implementação. Essa literatura não normativa e não prescritiva, cada vez mais vai considerar o quê? Intersetorialidade, gente, tem tudo para dar errado. Né? Se a gente vai pensar em intersetorialidade na prática, a gente tem mais exemplos de fracasso do que de sucesso. E percebam, isso não é uma questão só, não é uma jabuticaba brasileira. Né? Esse artigo aqui, que faz uma resenha incrível do debate internacional sobre policy integration, e aí um parêntese à parte é quais são os termos do debate internacional para pensar em intersetorialidade. Tá? Policy integration é um dos termos, mas eu tenho uma certa polissemia, nem vou falar nisso. Mas esse texto aqui do Kandel e Bisbrook, ele fala muito sobre isso. Né? A gente tem muito mais casos de fracasso, de textos que escrevem sobre intersetorialidade para falar o que deu errado do que o contrário. Mas tem algumas ideias chaves que eu gostaria de destacar. Primeira está lá no texto do Roberto Pires. A intersetorialidade não é um dado, ela precisa ser produzida. Né? E aí me interessa entender como essa produção acontece, com quais consequências. Esse texto do Kandel e do Bisbrook, que eles vão destacar, né? A intersetorialidade é um processo
muitas vezes incremental. Essa ideia do incrementalismo é super importante. Esse foi um texto que eu achei depois de terminar esse estudo, inclusive vocês não vão achar essa referência no artigo do Roberto, mas casou como uma luva, né? Como é que a gente leva a sério que a intersetorialidade tem diferentes graus, diferentes ritmos, é passível de reversão, né? Então não tem uma linha evolucionista em direção a maior ou menor integração de áreas de política, né? Muita coisa pode se mover em diferentes ritmos ou em direções opostas, principalmente considerando quais são os setores envolvidos, qual o grau de conflito, quais são os valores e perspectivas compartilhados ou não compartilhados. Tá? Que é uma ideia que a Núria Cunil Grau, que é a motora que eu gosto, né, tem um pé na administração, um pé na ciência política, vai destacar, né, como é que eu penso graus de integração e como é que esses graus de integração afetam as estruturas de implementação. Tudo bem até aqui? Estou falando muito rápido. Vocês sabem que eu não vejo vocês, né? Então, Tá ótimo, Renata. se não estiver funcionando, vocês me avisam, né? Porque é que nem da aula. Você entra no diálogo com a sua tela e você vai assumindo que está funcionando, tá? Como é que a gente faz, então, um certo resumo da ópera, do que a literatura diz sobre implementação de projetos intersetoriais, tá? Tem uma aposta muito grande na ideia da clareza de definição dos objetivos. Então, o que esse programa, de fato, quer fazer? Qual é o objetivo da intervenção? Onde a gente quer chegar? A gente já vai ver que nem sempre isso está muito claro, tá? Tem uma outra ideia que vai ficando cada vez mais... duas ideias, né, cada vez mais presentes na literatura, que é pensar a definição de adesão a valores, adesão dos setores, e adesão dos setores não simplesmente do ponto de vista organizacional e de compartilhamento de recursos, né? Isso é uma tônica no debate sobre administração. Um certo foco nos arranjos formais, nos aspectos organizacionais e de gestão, quem compartilha o quê, quem vai planejar, quem paga a conta, quem monitora, mas cada vez mais a literatura está trazendo as dimensões cognitivas, como é que valores, percepções sobre o próprio problema, sobre o tema, sobre o público, afetam essa adesão. Então, construir a adesão dos setores que a gente gostaria de envolver, isso não depende só de compartilhamento de recursos, de expertise técnica, ou de uma certa clareza, né, de um certo marco lógico de intervenção. Isso também depende de disputar o que é primeira infância para todo mundo, o que é uma política decente para a população em situação de rua, né? Essa literatura empírica e não normativa vai cada vez mais percebendo que setores governamentais podem ser ilhas, principalmente se a gente pensa a relação entre setores governamentais e mesmo de organizações do terceiro setor e a ideia das comunidades epistêmicas, né? Quais são as comunidades de sentido que estão ali contidas em cada um dos setores. Depois, se eu estiver falando javanês, que eu me empolgo vocês me avisam, né? E eu volto, né? Mas essa ideia da comunidade epistêmica é importante. E aí, esse é um outro ponto de mudança em relação à literatura sobre administração. Como é que eu saio do foco formal, do foco no organizacional, e levo a sério a ideia das redes e dos valores, tá? Mas, para além de uma aposta ingênua também, de que redes de relações são sempre horizontais, que relações entre setores governamentais que estão na mesma posição na hierarquia formal, que isso não implica uma hierarquia informal. Isso é bem importante, isso tem tudo a ver com a análise de redes sociais também. E como é que a gente adota uma abordagem não prescritiva de governança, que é um outro termo polissêmico e contaminado, né? Mas, enfim, como é que a gente pensa tipos e formatos de redes, tipos e formatos de conexão, e como é que a gente leva a sério as assimetrias de poder, de recursos e de envolvimento entre os setores que nos interessam. Isso faz uma diferença danada. Não assumir que posição formal na hierarquia significa horizontalidade, tá? Então, de alguma maneira, informou os processos de coleta de dados que a gente fez, tá? Outro ponto, acho que o microfone aberto. Impressionante. Oi? Tem algum microfone aberto com alguma coisa caindo, mas tudo bem. Último ponto de diálogo com a literatura, senão eu vou ficar aqui falando 500 anos. Tem também muita aposta, e aí tem a ver com a própria Núria Cunil Grau, né, em pensar tipologias de integração, né,
e pensar como é que isso de fato é implementado. Então, para mim, um ponto importante é como é que eu trago a dimensão da política, das disputas e dos conflitos, essa política como negociação e disputa, e não só como uma questão de partidos de direita e esquerda, como é que eu endogenizo na minha análise, como é que eu trago essa dimensão para dentro da minha análise, para além de tipologias organizacionais, tá? Mesma ideia da gradação ou da intensidade de intersetorialidade, que é uma estratégia analítica da Cunil Grau, intersetorialidade de baixa intensidade ou de alta intensidade, eu não acho que dá conta, por isso que eu mergulho mais na linha do debate sobre arranjos de implementação. A própria Gabriela Lota tem usado esse termo, mas eu uso mais na acepção que o Roberto Pires usa lá num texto de 2016. Como é que a gente pensa a construção desses arranjos? Isso eu já falei, né? Como é que a gente leva a sério que relações não são necessariamente horizontais e que eu tenho que olhar, abrir a caixinha da burocracia, levando a sério os vários escalões. Então, a intersetorialidade está sendo produzida aonde e como. Eu posso ter acordos de topo que são importantes para a formulação e para a legitimação política de certas agendas, mas isso não significa que são esses os atores envolvidos no cotidiano da implementação. E aí, a burocracia de médio escalão acaba ocupando um lugar central. Como é que eu penso nesse elo de ligação entre o que acontece no cotidiano da implementação de projetos intersetoriais e como é que isso é comunicado ou não para cima, né? Daí a ideia dos vasos comunicantes, como é que isso sobe ou não sobe. Tem vários aprendizados que acontecem no nível da implementação. Estou assumindo aqui que todo mundo está na mesma página, né, com a literatura de implementação, vocês já fizeram um monte de aula e de conversa com a Gabi, com o Roberto, então passei batido, né, mas estou levando a sério a ideia de implementação como um processo decisório, joga o ciclo no lixo, não faz sentido falar de top-down e bottom-up, a gente está pensando redes de conexão de cima para baixo e de baixo para cima. Mas como essas redes estão operando e como é que essas redes envolvem ou não atores estatais, organizações da sociedade civil e mesmo redes de usuários, redes de lideranças comunitárias, como aconteceu e apareceu em todos os meus casos de pesquisa. Tá? Enfim, imbuídas dessas lentes todas, né, como é que a gente foi olhando para os arranjos de implementação nesses 3 casos? Tem uma camada que me interessa também, talvez não interesse tanto para vocês, que é a camada de pensar quanto essas agendas são autônomas ou autóctones, né, surgem no nível municipal ou são induzidas desde o governo federal. Isso faz uma diferença para pensar recursos e para pensar probabilidade de continuidade ou não. Então, no caso da São Paulo Carinhosa, esse nome horroroso, né? Isso é todo um outro debate, né? Brasil Carinhoso é um nome horroroso, São Paulo Carinhosa é um nome péssimo também, né? A ideia de que o Estado tem que dar carinho é toda errada, mas enfim, isso é um outro debate. Mas você tem um efeito de indução, isso gera consequências que a gente pode discutir, isso tem a ver com um debate de governança multinível, que é um outro debate que analiticamente me interessa, mas não sei se interessa para vocês, né? Mas aí, outro ponto que ficou importante, né, no caso da São Paulo Carinhosa, a gente tinha um capital político e relacional que vinha da coordenação do programa. Como eu falei para vocês, a coordenação do programa estava colada na Secretaria de Governo e na Ana Estela Haddad, que vinha a ser primeira-dama. Não sei o quanto todo mundo sabe, mas primeiro-damismo na assistência é uma das coisas que a gente quer evitar. Nesse caso específico, não dá para dizer que é um caso típico de primeiro-damismo, por N fatores que também não vem ao caso, mas aqui a gente tinha as vantagens e desvantagens da visibilidade política de quem coordenava o programa. Isso ajudava a fazer costuras no topo, mas isso dizia muito pouco das redes de conexão para baixo, para o território. Tá? Nesse caso, ao contrário do que a literatura preconiza, a gente teve uma definição incremental de metas e ações. Isso vai muito na linha daquele texto da literatura internacional que eu falei, né? Não tinha um claro marco lógico, uma clara teoria de mudança, não tinha uma definição muito evidente de quais eram os objetivos do programa, né, para aquele território específico. Então, esse era um programa bastante situado territorialmente. Né? De fato, metas e ações foram definidas ao longo do processo. Tá? E a tentativa inicial, que é interessante do ponto de vista de um debate de capacidade estatal, era que no topo decisório, então no topo das secretarias municipais, cada pasta pensasse quais eram suas ações no plano de metas que poderiam ser reorientadas com um olhar para a primeira infância.
E qual era a lógica dessa aposta, segundo as entrevistas que a gente fez? Se vocês quiserem, eu falo mais de metodologia, mas aqui a gente fez grupo focal, entrevista em profundidade, análise documental, reunião com liderança comunitária, 1 milhão de estratégias e de triangulações para chegar nisso, tá? Nem pensei muito em falar nisso, a gente pode falar depois. Qual foi a estratégia, então? Né? Primeiro, provocar os vários setores para ver quem aderia e quais eram as ofertas. Então, uma vez, isso era o início do governo, cada setor revisitou seu próprio plano de metas para destacar algumas áreas, tá? Por um lado, a lógica é apostar nas capacidades instaladas, tá? Porque um dos obstáculos à intersetorialidade é exatamente colocar um programa intersetorial como uma agenda adicional que pressiona as agendas já existentes. Só um parênteses importante. Quando a gente pensa num programa intersetorial, né, e defende que um programa intersetorial deveria existir, a gente não pode esquecer que tem vários outros programas que são setoriais que vão continuar existindo e tem que continuar existindo. A gente não quer que a educação pare de fazer política de educação e passe a fazer só política intersetorial. Idem para assistência, idem para saúde. Então, como é que eu penso um programa que interpela mais de um setor de governo sem sobrecarregar aquele setor? A gente sabe que recurso humano não está sobrando, que a burocracia é sempre escassa, mal remunerada, faz um monte de coisa. Então, como é que a gente pensa qual é o lugar que um programa intersetorial ocupa ou deveria ocupar dentro de um arranjo organizacional que tem uma lógica setorial, tá? Enfim, isso eu vivi muito, muito quando eu estava no MDS também. A gente também pode falar mais sobre isso, tá? Daí essa aposta em não pressionar por uma clara oferta de cada setor, mas perguntar o que cada um poderia ofertar. Isso leva às consequências mais imprevistas, né? Uma coisa que eu fiquei boquiaberta desde o começo era ver o quanto, por exemplo, a Secretaria de Habitação entrou pouquíssimo ou quase nada, numa região central como o Glicério, que é cheia de cortiços, e um dos principais problemas são as más condições de vida e de habitação nos cortiços. Isso afeta completamente as crianças, desde tuberculose até coisas bizarras que não vou ficar falando, mas de rato que rói falange de dedo de criança. A habitação entrou pouquíssimo do ponto de vista da requalificação desses espaços, e uma das secretarias que acabou entrando e virou parceira foi a Secretaria de Assuntos Funerários, e aí eles fizeram uma série de palestras sobre luto parental nas escolas, mas aí, enfim, né, foi uma coisa meio doida. Certas áreas entraram, outras áreas não entraram, e isso foi sendo definido ao longo do processo de implementação. Então, o que significava, inclusive, que cada setor do governo tinha uma visão sobre o que era ou não era o programa. E estou contando já o final da história, né? Mas tudo bem, porque eu estou falando muito. O fato de ser incremental e ser tão soft, do ponto de vista da definição, fazia, inclusive, com que os setores não pensassem o programa como programa, mas pensassem as suas ofertas. Então não existe um programa novo, existe o que a gente já faz olhando para a primeira infância, tá? E aí a diluição, né, dessa agenda, ela acontece de maneira muito fácil. Como eu já falei, envolvimento muito diversificado de cada pasta, né? Saúde entrou bastante, isso tinha a ver com as visitas domiciliares dos agentes comunitários de saúde, outras áreas entraram muito menos, tá? Você teve uma aposta na construção formal de arranjos, essa é uma outra tônica na literatura, o quanto arranjos formais de coordenação são importantes ou não são importantes. Posso dar exemplo de comparação internacional, se vocês quiserem também. Isso foi importante para a legitimação política inicial, então o fato de secretários de 16 pastas, se eu não me engano, terem assinado, isso trazia uma legitimidade inicial, mas isso era completamente inútil do ponto de vista das ações de implementação, tá? No território, você teve outros tipos de problema, que aí tem a ver com pensar o lugar da avaliação diagnóstica, né? Você teve uma estratégia relativamente top-down de decisão da implementação, um protagonismo de organização social não vinculada àquele território e um certo desconhecimento / alijamento inicial das redes de lideranças que existiam no território. E aí você gerou um descompasso entre as expectativas do território, entre o que a população queria para a primeira infância e quais eram as entregas, né? Então, esse problema da desarticulação de atores num lugar que fervilhava de lideranças locais com demandas especificadas, isso foi um super problema, porque isso afeta, inclusive, o quê?
a adesão ao programa, o envolvimento com o programa, tá? E aí, enfim, esse é um caso bem legal para a gente discutir quais são as consequências desse arranjo bem soft e incremental, que a literatura internacional também vai reconhecer, de implementar a intersetorialidade. Você tem menos pressão sobre os setores, você de fato aproveita capacidades, mas você tem grandes consequências do ponto de vista de visibilidade pública e continuidade. Tá? Vou tentar ser mais rápida. No caso do e aí, enfim, o caso da São Paulo Carinhosa, um programa que pouca gente conhecia, mesmo os gestores entrevistados, assim, lá na quinta pergunta eles lembravam que aquilo tinha a ver com o Brasil, com São Paulo Carinhosa. Não era um programa visível. O Braços Abertos não, isso era um programa de governo de agenda do prefeito, tinha uma centralidade muito maior, isso inclusive foi politizado no contexto eleitoral e obviamente ajudou a desconstruí-lo depois. Também tinha efeito de indução federal da agenda, né, do plano CRA, que é possível vencer. Isso é importante para pensar recursos, para pensar arranjos legais e estratégias de amarração de certos setores. Então, era uma agenda central. Essa agenda central gerava um efeito importante na coordenação de topo, mas uma diferença importante no caso de Braços Abertos em relação aos outros dois casos é que além da coordenação de topo, né, então além de um amplo leque de setores, saúde, assistência, trabalho, segurança e habitação, formalmente envolvidas, você cria uma coordenação no nível do território. Você cria um grupo executivo, né? Você cria duas arenas importantes. Um grupo executivo que discute os termos, os conceitos e as estratégias de implementação, inclusive do ponto de vista conceitual, que significa implementar um paradigma de redução de danos e não do proibicionismo. Você traz atores com poder de decisão, então você tem a pactuação de topo, você tem um grupo executivo com alto escalão, então quem participa tem poder decisório, tá? E você tem uma coordenação no nível do território, exatamente para fazer essa articulação entre base e topo, tá? Esse é um caso interessante em que você tem construção de consenso com participação de especialistas, né? Pautando, inclusive, essa tradução de certas ideias em práticas de política pública, e especialistas, inclusive, ocupando certos cargos estratégicos. Tinha a linha de frente em que você tem a articulação de burocracia pública com organização da sociedade civil, então é um arranjo complicado de coordenar, e você teve algum grau de incrementalismo e de revisão de objetivos. Então, de novo, né, quando a gente pensa em implementação de um programa intersetorial, não é aquele cara crachá, o que a gente espera fazer e o que a gente implementa. Tem, né, passa uma avenida entre a formulação e a implementação, como aquele texto da Marta bem coloca, né, uma contribuição para fazermos avaliações menos ingênuas. A grande questão analítica é entender por que essa distância é produzida. Então, nesse caso, tem muita revisão que acontece também porque a gente tem uma coordenação no território que faz esse elo de ligação entre essas costuras de linha de frente, que envolvem terceiro setor e burocracia pública, e o topo decisório, tá? O caso da oficina Buracéia é bem menos complexo, porque estou falando de um equipamento e não de um território. Eu tenho uma intersetorialidade muito mais soft, claramente eu tenho um predomínio da assistência social, e eu tenho, inicialmente, lá em 2003, um arranjo que envolvia cultura, saúde, trabalho de um jeito mais forte mesmo. Isso vai sendo diluído, tá? Também, nesse caso, tem uma distância muito grande entre a expectativa de envolvimento dos setores e o que de fato se implementa, tá? Uma coisa que vai mudando ao longo do tempo e ao longo das gestões é a própria ambição de intersetorialidade, que começa muito grande, muito central na agenda da assistência, mas ser central na agenda da assistência social não significa mesmo ser central na agenda do governo municipal. A assistência social é uma política residual, sempre, tá? Mesmo em governos de esquerda, isso é toda uma outra discussão, com variações. E aí uma coisa que muda ao longo do tempo é o próprio lugar, né, das organizações da sociedade civil, que são conveniadas para prestar o serviço, atuando inclusive na coordenação intersetorial, tá? Via análise de redes, a Pamela consegue mostrar na dissertação dela que ao longo do tempo, o lugar de coordenação que a SMADS, né, que é a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social ocupava, passa a ser ocupado
pela organização da sociedade civil. Quem, de fato, faz a mediação entre saúde e assistência social, que é a intersetorialidade que resta ao final, é a organização e não o setor público. Isso é super interessante do ponto de vista analítico. Tá? Se eu simplesmente fosse olhar para o arranjo formal, é óbvio que o arranjo formal não espera que a entidade de assistencial contratada coordene os atores, mas na prática foi isso que aconteceu. Tá? E uma série de costuras informais também acontecendo e tem uma transformação importante ao longo do tempo. Né? Então esse é um caso interessante para a gente pensar a permanência da intersetorialidade, mas ali submersa na agenda política municipal. E o que a gente pode concluir disso tudo, já que eu falei um monte também, tá? O fato de ter indução federal é interessante para entender formulação, disponibilidade de recurso e algum grau de legitimidade, tá? Mas diz muito pouco sobre os arranjos locais de implementação. De fato, esse é um jogo que a gente tem que analisar numa outra unidade de análise, né? Enfim, esse é um outro debate. A gente observou diferentes tipos de incrementalismo. Incrementalismo na definição das metas e objetivos, incrementalismo na definição das estruturas de coordenação, ou mesmo nos arranjos de implementação. E isso tem diferença importante. Né? Que tipo de incrementalismo a gente está falando? No caso da São Paulo Carinhosa, do programa de primeira infância, né, esse incrementalismo levou à diluição da visibilidade pública do programa. Diferente do caso do DBA, do De Braços Abertos, em que o objetivo estava claro, a visibilidade pública e política estava garantida, o que você foi ajustando foi muito mais o arranjo de implementação e de coordenação dos atores. Cada vez mais, olhar para a implementação implica olhar não só para diferentes atores estatais, mas para as organizações, pensando como coordenação e cooperação acontecem, e se acontecem, e olhar para além dos arranjos formais. Então, quais são as conexões informais que são construídas, e aí essa é uma discussão também metodológica, como a gente acessa o informal, e quando eu estou falando de análise de redes, eu estou falando para além das relações como metáfora de conexão, enfim, isso gera consequências para a pesquisa empírica. Todo um debate que me interessa também, que é o debate sobre capacidades estatais na implementação, então quais são os recursos já disponíveis para trocar, para articular, quais são as relações que já existem, tá? Qual é a vantagem de apostar em capacidades já instaladas, recursos disponíveis, consensos já existentes, e a desvantagem de apostar nesses arranjos. Esse foi bem o caso da São Paulo Carinhosa, né? Você tenta pressionar pouco os setores, mas aí, de fato, o programa não se sustenta do ponto de vista da sua visibilidade e da sua relevância, tá? Como é que a gente pensa a dimensão vertical, né? Como é que a gente abre esses escalões da burocracia e não pensa só no topo decisório, não olha só para os arranjos de coordenação e pensa, né, como essas estratégias de comunicação e retroalimentação são construídas, né? Se a implementação é transformação, que aprendizado e que troca acontece nesse nível da prática e como é que isso sobe ou não sobe para o topo decisório central, da ideia dos vasos comunicantes, né? Como é que a gente pensa que se a intersetorialidade está sendo produzida, que aprendizados são esses e como é que, de fato, a gente consegue consolidar e disseminar esses aprendizados, tá? Uma outra coisa essencial, a vantagem de trazer a dimensão da politics para dentro, né? Como é que a gente legitima politicamente essas agendas, como a gente pensa quais atores usam capital político e relacional para costurar processos de atuação conjunta, de atuação integrada, tá? E aí, quais são as vantagens e desvantagens desse mundo que tem um pé no formal e um pé no informal? Posso contar depois, se vocês quiserem avançar nessa direção, quais são algumas dessas consequências, tá? E aí, para terminar de verdade, né, não, acho que a agenda de pesquisa não vou nem falar muito, porque eu já falei demais, né? Então, o que é um ponto importante? Né? A gente tem, nesse caso, muita distância entre as expectativas e aquilo que, de fato, se consegue implementar. Eu acho que a gente precisa estudar mais e melhor o que funciona, como funciona e quais são os tipos de obstáculos. O debate internacional, uma parte desse debate internacional tem tentado fazer isso. Eu acho que aqui no caso brasileiro a gente tem que entender isso mais. Em vez de lamentar essa distância, entender por que ela é produzida, tá? E refletir, inclusive, quando a gente precisa de uma integração intersetorial de maior peso ou de maior grau de ambição, né? A literatura internacional também fala sobre isso.
Eu posso ter um arranjo mais soft, menos ambicioso e ainda assim chegar aos objetivos. Acho que esse é um outro ponto. O que a gente espera obter com articulação intersetorial? Tem várias hipóteses implícitas que a gente precisa testar e avaliar se elas de fato se verificam empiricamente. Tá? Instâncias formais de coordenação e de pactuação, elas são importantes, mas elas não garantem a efetivação da intersetorialidade. Isso é muito interessante, até num outro projeto, que não vem ao caso falar, mas em que eu comparei Brasil e África do Sul, né, programas de transferência de renda no Brasil, na África do Sul e na Argentina, é interessantíssimo ver o quanto gestores de alto escalão têm essa aposta na criação de comitês de integração, intersecretariais, interministeriais, tem uma aposta na criação das instâncias formais, mas isso, de fato, não garante nada. Né? Quando eu contrastei Argentina e Brasil, Brasil, no caso do MDS, não tinha essa instância formal e a articulação acontecia, principalmente por conta das redes entre burocratas, por um certo padrão de carreira dos especialistas em gestão pública e PPGG, Política Pública e Gestão Governamental, e o quanto na Argentina eu tinha uma instância formal politicamente esvaziada. Nenhuma decisão que importava passava por lá. Então, para onde a gente olha analiticamente? O formal pode ser importante, mas tem costuras que são feitas em outros lugares, por outros mecanismos, por outros atores, e isso importa analisar esses processos. Tá? Daí a importância de analisar sistematicamente as estratégias relacionais e informais. Né? Então, como é que eu penso que a informalidade não é desvio, né? Não tem a ver com pensar o que é o erro, o que é o problema, mas pensar que essas costuras são construídas no cotidiano e elas podem ajudar a consolidar certos processos decisórios. Tá? Como é que a gente incorpora, então, a dimensão política e cognitiva? Né? Como é que a gente leva a sério essa ideia da construção coletiva de um problema como objeto de intervenção? Isso pode demorar muito tempo. Isso pode comprometer, e muito, o grau de efetividade de um programa como esse. Então, de fato, quem é meu público, o que eu vou fazer, qual é o objetivo dessa intervenção, seja primeira infância, seja papi-rua, seja drogadição, seja o que vocês quiserem. Né? E é importante pensar o quanto as comunidades epistêmicas envolvidas nessa integração falam a mesma língua ou não falam a mesma língua. A gente tem olhado pouco para essas dimensões e isso faz uma diferença danada. Tá? E aí, por fim, algo que eu já falei de alguma maneira, né, como é que a gente constrói apoio político a essas intervenções? Acho que isso é bem interessante. A gente tem vantagens e desvantagens de estar muito visível na agenda governamental. O caso do DBA é bem interessante. Né? Do ponto de vista de arranjo de implementação, ele foi muito bem construído, mas a sua visibilidade pública e política é parte do problema quando a gente tem uma disputa no nível municipal e a gente tem um outro grupo político que ganha. E aí, qual é a chance de reversão dessa agenda? Tá? Diferente do caso da Oficina Boracé, que estava ali sempre meio submerso na agenda política local e conseguiu perpassar, né, muitas gestões de direita, esquerda, centro, etc. Enfim, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês, não vou ficar falando mais da minha agenda, acho que eu já falei bastante, e deixo o resto para a gente conversar no debate. É isso, deixa eu fazer o stop share aqui. Renata, muito obrigada, foi ótima a sua explanação. Cíntia, vou dar a palavra para você agora. Não sei, bom, é muito difícil, né, Renata, falar depois de você. Assim, eu fui separando questões, lendo lá teu texto, ouvindo você hoje aqui, mas eu preciso falar também, me apresentar nessa discussão, né? Até eu não sou uma especialista nem em política pública e nem em implementação também, e nem em intersetorialidade. Eu sou alguém que profissionalmente já trabalhou muito com isso, mesmo sem, às vezes, nominar dessa forma. Né? Então, assim, por quê? Porque trabalhar em educação, especialmente na educação pública, sempre tem um componente quase não, obrigatório, intersetorial. Quer dizer, a intersetorialidade, na minha opinião, ela é imposta, né, a gestão escolar, que é o tema que eu estudo. Né? Então, eu estudo gestão escolar e educacional, mas mais gestão escolar. Né? Então, desse ponto de vista, a questão da intersetorialidade está sempre colocada. Né? A escola, desde a Constituição, né, está colocada nesse lugar, né, também ela não é
exatamente parceira, ela é quase o veículo principal, né? O nó principal de acesso a direitos, todos eles. Né? Quem comunica, quem fala, quem registra, quem ajuda a fazer os dados, então ela tem uma capilaridade importante. Eu diria que em alguns lugares, como o Rio de Janeiro, só compete com as igrejas, né? Não compete com mais ninguém. Aqui, com as igrejas, é grave, assim, né? É grande a competição, eu diria até. Mas, então, a escola tem esse lugar que eu não sei se é cobiçado. E eu não acho que, geralmente, a gente na escola está tão claramente entendendo esse papel. O próprio diretor não está. Ao contrário, eu acho que, comumente, a escola percebe isso como uma imposição exógena, né? Como uma sobrecarga a mais. Eu já faço tanta coisa, eu já não tenho condições de fazer o que eu devia, ou o que eu acho que eu devia, né? E eu ainda tenho que ficar, né, conversando com fulano, beltrano, cicrano, ou vem alguém do posto de saúde pedir para fazer uma palestra, me pedir, mandar chamar os pais e o diabo a quatro, enfim, né? Sempre alguém vem me pedir mais alguma coisa, né? E ainda sou obrigado por lei, aí o conselho tutelar, né? Ainda tem isso. Tem muita responsabilidade nesse lugar, né? Nesse nó dessa conversa. Então, eu falo um pouco de um sentimento de identidade com esse nó, né? Por trabalhar nele há muito tempo. E falo também de um outro lugar, que eu também trabalhei durante muitos anos, antes de ir para a academia para fazer o doutorado, né? Eu tenho uma trajetória profissional um pouco estranha, que eu vim da física, para ser professora, depois eu fiz mestrado, depois passei um tempão trabalhando com ONG, e depois que eu, inclusive com consultoria, essas coisas, para planejamento, avaliação. E, nesse caso, uma das coisas que era também impossível de escapar era a questão de que você tem que negociar com outros parceiros, né? Uma ONG, ela está em um determinado território, ou em mais de um, mas ela sempre tem que trabalhar em parceria, né? Então, uma das estratégias que a gente usava nessa conversa era pensar em trocas interessadas. Pensar em discutir o que eu ganho, o que eu dou, né? O que eu quero, o que eu acho que o outro quer, até onde eu conheço o outro e sei o que ele quer comigo e vice-versa, para pensar de antecipar trocas interessadas que possam realmente ser um jogo, uma boa negociação em que todo mundo, sobretudo o público-alvo da minha ação, ganhe com isso, né? Então, eu tenho essas duas entradas na conversa, né, da intersetorialidade, né? Então, claro que eu acho uma questão muito importante, mas acho que, de um modo geral, e era daí também talvez a primeira pergunta para o debate, para ficar, né? Eu acho que a escola normalmente é pouco considerada, né? Na hora da proposição de uma política intersetorial, se utiliza a escola, mas nem se pergunta, nem se conversa, e frequentemente, eu diria, especialmente o pessoal da área de serviço social, por exemplo, né? E mesmo de saúde, não entende patavinas do que acontece na escola, né? E também não quer muito entender, né? Acha que a escola tem que resolver lá, e é um mundo à parte e pronto, né? E bobear ainda critica, ainda tem mais isso, né? Tem muito frequentemente uma postura crítica, o que tem a ver com muita coisa que você escreve, que eu me identifiquei tanto, né? As culturas profissionais das diferentes formações, né? Elas trazem consigo uma quantidade de valores, de percepção sobre os possíveis parceiros setoriais, né? E, frequentemente, isso vem com uma certa soberba da área, né? Assim, né? Tipo, eu entendo do social, né? Então, essa pessoa, no máximo, pode entender de dar aula de português, matemática, assim, mas não entende do social. Eu é que entendo, né? E a escola, ao mesmo tempo, também olha assim, você não entende nada, porque eu que lido com esses alunos e com essas famílias, etc. Então, tem pouca vontade, às vezes, de qualquer troca, porque tem um desrespeito de base,
de parte a parte, um desconhecimento muito grande, né? Então, eu acho que ela é pouco considerada, enquanto, ao mesmo tempo, eu tendo a dizer que ela é um nó, do ponto de vista legal, né, até constitucional, é um nó necessário, né? E é um nó estratégico pela sua capilaridade. Ela está recebendo uma parte da população cotidianamente, né? Então, acho que prescindir desse nó, não envolver para não convencer de que é uma boa troca, mas tem que ser uma troca, não posso só pedir, né? Eu tenho que dar, oferecer alguma coisa, né? Eu acho que é um convite ao fracasso, na verdade, né? E acho que também, e você também aponta um pouco isso, quer dizer, acho que queria ouvir você e todo mundo também, isso não é necessariamente perguntas para você, mas são reflexões que ouvir você hoje e ler teu trabalho me suscitaram, né? Eu acho que essa questão do conhecimento entre os setores, o que eles são, o que não são, quais são os seus problemas, suas dificuldades, né? Eu tive a sorte de uma ou outra vez orientar alguém que fez trabalhos assim que foram em mais de um lugar. Não lembro muito quem está aqui, quem me orientando, lembro da Juliana, né? E assim, ela era de jornalismo, veio fazer mestrado em educação, podia trabalhar com os meninos em liberdade assistida que estavam indo na escola, né? Então ela foi no CRAS, ela foi nas escolas, falei, você tem que ir na escola, você não vai fazer um mestrado em educação sem ir na escola, você tem que ir. Eu não estava nem muito afim, queria ficar seguindo os meninos na rua. Eu falei, não, vamos com calma, não vai ficar seguindo o menino na rua, porque isso também não vai dar certo. Então, sim, esqueci de falar, também tem esse lugar lá atrás, quer dizer, uma das minhas experiências como professora, e onde eu fui também diretora, coordenadora pedagógica, etc., foi com meninos de rua, era uma escola que era um projeto experimental, na década de 80, já faz muitos anos, né? Mas com meninos de rua. Então, no projeto no qual estava sempre colocada a questão intersetorial e setorial, porque a gente tinha que negociar com o resto da rede. Os nossos meninos eram aqueles que ninguém queria, né? Então, a gente tinha que negociar com eles, tinha que negociar com a polícia para não invadir a escola, para não prender o menino, porque senão eles iam perder a confiança na gente. Era um jogo o tempo todo, até com a lei, eu diria, né? Aonde que eu amarro meu burro, porque uma coisa que eu acho que segurou, e eu acho que essa é uma questão importante para a discussão da intersetorialidade, que você também fala muito, é exatamente qual é o objetivo, né? Quem é o centro do que eu quero fazer, né? Qual é a minha ambição, como você diz, né? O que eu quero com esses meninos, o que eu quero, né, com essa população, o que eu acho. Eles são outsiders, tá? E aí, eu quero incluir? Eu quero incluir em que situação? Eu quero incluir para ter todas as oportunidades, como qualquer um, ou eu quero incluir para ter uma oportunidade meramente subalterna, porque é aquilo que eu acho que ele pode fazer, né? Eu quero incluir com todo o questionamento que ele tem, porque o outsider muitas vezes tem essa né? Questiona meio que o tudo, né? Tudo que está dentro também, né? Eu também fiz se perguntando, será que realmente tinha sentido eu querer incluir nessa porcaria, né? Enfim, eu acho que tem que ter muito claro esse nó. Eu diria que se não começa por aí, fica difícil negociar qualquer coisa, né? E, nesse sentido, também, eu acho que uma discussão, também está alinhada com o que você falou, a gente tem um alto grau de concordância, é a questão da sustentabilidade, só que eu chamo dessa maneira, a sustentabilidade da política, né? Processos de implementação que possam gerar sustentabilidade. Você já colocou algumas coisas, a questão da visibilidade, o tempo, eu diria, eu enfatizaria a questão da formação conjunta, né? Mas a formação vista como um lugar de negociação de valores, de objetivos, de metas, de monitoramento das coisas para negociar e reajustar, né? Exatamente nessa perspectiva das trocas interessadas, né? E também, uma coisa que você fala que eu acho que é muito importante, se você não incluir o que existe,
né, as capacidades existentes, né, é muito difícil ter algo sustentável, né? É muito difícil, porque você precisaria um tempo tão grande para criar uma cultura em torno daquela ação forte o suficiente para resistir a todas as mudanças, né? Quase que criar uma outra comunidade epistêmica que vai levar à frente, vai ter filhotes, entendeu? Isso não é impossível, mas que é bastante difícil. Né? Eu diria que tá mais para igrejas do que propriamente para ação social. Acho que talvez a gente devesse até estudá-las para ver como é que elas fazem isso, porque elas criam comunidades epistêmicas também, né? Então, eu acho que o que a gente quer com o arranjo intersetorial, quem é imprescindível nesse arranjo e o que a gente sabe sobre cada nó desses, né? E, obviamente, o que a gente está disposto a trocar, porque negociar os sentidos significa trocar também, né? Então, acho que são essas um pouco as questões que eu queria colocar, não só para você, mas para todo mundo, para o debate. Em geral, desde esse meu lugar, assim, talvez bem menos acadêmico do que eu gostaria, mas, enfim. Nossa, Cintia, adorei. Não sei como é que funciona, não sei qual é o protocolo, se eu respondo, tem umas perguntas também. Mas eu queria reagir já, Cintia, porque eu achei muito interessante, adorei essa ideia de trocas interessadas. Porque é muito isso, né? Tem algum grau se a gente não produz jogos de soma positiva, né, para usar de ciência política, né? Os dois lados têm que ganhar, senão claramente essas assimetrias prevalecem e a gente não vai para lugar nenhum. Acho que tudo que você falou me provoca uma primeira reflexão, que é em qual escala a gente pensa em integração, né? Quem tem que produzir essa integração? E aí volta para o começo da minha fala. Eu acho que tem um problema, esse problema do cotidiano que você colocou, que é a intersetorialidade do cada um se vira. O professor se vira, o diretor da escola se vira com o gerente do OBS, se vira com a coordenadora do CRAS, né? Que também essa aposta boba e naive de que num território todo mundo se conhece, todo mundo se gosta e todo mundo trabalha junto. Eu quero morrer quando eu leio, né, textos nessa direção. Que é voltar para um comunitarismo bobo que a gente já deveria ter superado, né? Não é porque um território tem características similares que todo mundo está... Pelo contrário, eu posso ter conflito. E eu acho que uma discussão que me interessa é quais circuitos de integração, né? A gente quer integrar quem e como, né? E aí a gente volta para um debate sobre estado de bem-estar social. Se essa costura não vem de cima, e você não tem os recursos, capacitação, você colocou formação, como é que eu vou esperar? Eu não posso jogar tudo isso para a ponta, né? Então, num debate multinível, acho que tem coisas que a gente tem que começar a resolver mais e melhor lá em cima, tá? E assim, tem copo cheio e tem um copo vazio. Se você pensar, por exemplo, até para falar de escola, um outro caso que eu conheço bem é o próprio caso do Bolsa Família, que cai como um elefante na cabeça da assistência, na cabeça da escola e na saúde, né? Com a educação nem foi tão difícil, porque puxar a frequência escolar de todo mundo é fácil, isso é o dia a dia da escola. Na saúde foi uma guerra, né? Que começava pelo focalizado e pelo universal, por que eu vou estigmatizar, diferenciar quem é o usuário da unidade básica de saúde, que é beneficiário ou não é, e foi uma pactuação intersetorial difícil de ser construída e consolidada, mas que veio desde cima. Eu acho que essa é uma primeira discussão. Você começa a discussão lá em cima, no nível dos ministérios, que passam os mapas, que usam o sistema presença. Isso é um exemplo de aproveitamento de capacidades e de instrumentos, em que você vai negociando com os setores para reduzir sobrecarga. Acho que essa é uma estratégia, que tem 1 milhão de problemas. Eu trabalhei com avaliação do Bolsa Família, então a gente pode abrir essa janela se vocês quiserem. É óbvio que tem problema, e inclusive de pensar o que é esse vulnerável na escola. Achei super legal essa sua experiência. O que significa, de um jeito não cínico, incluir menino de rua na escola? Para além do bom mocismo. Achei ótimo o que você falou, Cíntia, porque eu tenho aluno assim. Né? Cada vez mais com as cotas nas universidades públicas, e eu dou aula na USP Leste, não na USP Mainstream. Não sei se vocês têm noção de São Paulo. Eu dou aula num perfil de curso em que mais de 50% dos meus alunos é egresso do ensino público. Tenho mais de 50% de alunos negros de baixa renda. Minha melhor aluna, que hoje terminou mestrado na Sciences Po, na França, foi beneficiária do PET e do Bolsa Família. Então, para mim, mas é isso. Ela faltava na aula, Cíntia, porque tinha gente assassinada na porta dela, entendeu? Como é que eu lido com isso na sala de aula?
E aí, assim, para além de um discurso bem intencionado, de vamos incluir, cara, como é que eu me conecto com uma realidade dessa? Acho que esse é o primeiro ponto, tá? E aí você tocou em outro ponto importante. É muito comum a interseccionalidade no cotidiano virar sobrecarga, virar imposição, porque isso, a gente precisa de sentido, né? Todo mundo precisa de sentido na vida e a gente precisa de sentido na política pública. Acho que aí você toca num ponto que é importante. Se eu consigo definir um telos, aonde eu quero chegar? Qual é o meu objetivo? Para que serve? Né? Porque quando você vai trabalhando muito tempo na gestão, é impressionante isso. Eu trabalhei pouco tempo, fiquei 2 anos na gestão federal, numa secretaria meio, não numa secretaria fim. Mas você vai aprendendo que tem muito balão de ensaio. Tem proposta que vem e não vira nada, e aí você acredita e se sente uma idiota por ter acreditado que aquilo era de verdade. E aí, ao longo do tempo, eu lembro que a minha chefe era ótima nisso. Eu falei, Renata, ignora, isso daí, essa pauta vai cair. E o secretário fazia a gente virar madrugada, rodando dado, acreditando que aquilo... Então, isso é um exemplo de ingenuidade política. Mas isso é um problema. Acho que tem um problema de fundo, que é pensar como a gente discute política pública no Brasil. E como é que a gente pensa, né? Todo um outro debate. Política pública baseada em evidência, qual é o lugar dos indicadores e qual é o lugar de trocas, considerando pessoas que não falam a mesma língua. Acho que esse é um ponto importante. O diálogo interdisciplinar supõe habilidade linguística, né? Supõe um respeito básico, uma empatia básica de ouvir o outro. Né? Achei muito interessante o que você traz, né? Que a escola é pouco considerada. A assistência social me diz exatamente a mesma coisa, Cíntia. Né? Ninguém sabe, né, o que é assistência social. Assistência social não é igual a serviço social. Ninguém sabe, para além do Bolsa Família, o que o CRAS faz. Né? E aí é uma loucura completa, né? Como é que a gente lida com esses saberes, como é que a gente pensa, e olha que difícil. Cada setor representa visões e valores específicos, só que a população tem problemas que são únicos. Então a gente também sobrecarrega. É uma loucura completa. Tem uma dissertação na GV muito legal da Marielle Dick, orientada pelo Peter Spink, da psicologia, que fala sobre isso. Né? O Peter Spink usa um termo muito legal, que é a ideia de vulnerabilidade institucional. Se essas teias não funcionam, se a escola não quer saber que aquela mãe tem um filho com deficiência que devia estar no BPC na escola, que o outro filho está na medida socioeducativa num outro lado, que ela é mãe sozinha e que ela não vai dar conta, se ela lava a mão para isso, você cria um problema depois para assistência, e aí esse é o ponto. Se a costura institucional não funciona, quem tem que costurar a rede são os indivíduos. Esse é um exemplo de reprodução de desigualdade. Porque aí, se os setores não se conversam, por todos esses motivos que eu falei, e muitos outros que a gente podia elencar, eu estou passando o custo de costurar o que não está costurado exatamente para o lado mais fraco. Mas é óbvio que também tem tudo isso que você colocou. A gente não tem tempo de qualificação, tem tempo para fazer formação, o professor está sobrecarregado, o assistente social no CRAS está sobrecarregado, a UBS está sobrecarregado. Então tem um problema básico que é estrutural. Como é que a gente leva a sério que essas políticas precisam de capacidade e de recurso, né? E também não dá para a gente falar de sustentabilidade e institucionalização sem recurso, né? Sem falar de financiamento. Acho que esse é o primeiro ponto. Porque aí a gente consegue discutir quais são esses espaços de formação conjunta, né? A gente não aprende como é que a gente pensa desde a escola a olhar esses vários saberes, a pensar... Eu estou super interessada nesse debate, Cíntia. Tenho dado aula de metodologia. Cara, como é que a gente pensa a linguagem dos números, outras linguagens, as dimensões cognitivas? Como é que a gente negocia com o diferente? Porque isso desova no debate sobre democracia. Como é que a gente pensa quais são os parâmetros mínimos de civilidade, de tolerância, de empatia, né? Falar de interseccionalidade é quase cínico, sofisticado no momento que a gente está, né? No grau de polarização que a gente está. Então, acho que tem muitas questões que você traz. E tem um outro ponto que você toca, que é a ideia da capilaridade. Uma das dimensões centrais da aposta é exatamente quais são os equipamentos que chegam na ponta. As escolas, certamente, mas também os agentes comunitários de saúde, quando eu vou treinar os grupos locais, eles reclamam exatamente da mesma coisa. Isso também aponta, né, de que eles conhecem as famílias, que eles estão nos territórios, e idem para os técnicos do CRAS. É uma loucura. Você percebe que você tem várias, né, várias estruturas que são capilares, que chegam onde outros equipamentos públicos não chegam, inclusive em territórios conflagrados e violentos, etc. Mas aí eu coloco tudo nas costas desses burocratas e espero que eles façam mágica. Né? Então, eu lembro que uma vez eu apresentei uma parte desse trabalho num congresso e um ator da ponta falou isso. O problema
né? Eu achei o máximo. Ele falou, não pode ser intersetorialidade, depende de nós. Né? Ele chamou de intersetorialidade Van Lins, né? Ninguém costura nada no topo, você joga para a ponta. Isso não vai gerar sustentabilidade, não vai gerar transformação, vai gerar frustração e sobrecarga. E acho que você toca num ponto que é importante, Cíntia. Quando eu preciso de intersetorialidade? Para que eu preciso? Tá? E a gente tem legais, que você talvez conheça muito melhor do que eu. Programa Saúde na Escola, né? A gente tem díades que funcionam. Funcionam com problemas, mas funcionam. Então, qual é o grau de ambição? Eu quero integrar o quê? Eu quero criar circuitos de integração para quê? Mas essa é uma pauta que a gente tem que ter no debate público, e a gente não tem um debate público minimamente qualificado para falar de política pública. As pessoas têm uma perspectiva voluntarista, né, de que basta vontade, política pública existe. E aí ferrou, né? Voluntarista não resolve nada. Eu tenho ódio toda vez que eu escuto coisas desse tipo. Se a gente tivesse um debate público sobre política pública minimamente qualificado, a gente estaria agora nas eleições discutindo esses temas. Mas a gente está tão longe disso, né? Enfim. Mas adorei as suas provocações. Como é que a gente faz? Agora eu posso ler as perguntas? Ou você lê as perguntas? Como é que geralmente eu faço as perguntas para você, que a gente faz em blocos, que às vezes vem as perguntas todas. Tá bom, desculpa. Eu vou fazer aqui três perguntas, né? Sendo que duas, elas, né, têm a ver uma com a outra, né? Primeiro, a professora Fátima Lima, né? Ela fala o seguinte: quero parabenizar a fala da Renata e dizer que seria ótimo ouvi-la outras vezes, em desdobramentos desta discussão. Em relação à pergunta, eu gostaria que fosse abordada a relação entre o papel dos valores, ideologias e conhecimentos dos agentes implementadores de políticas intersetoriais no alcance dos objetivos, considerando especialmente que tais políticas se destinam muitas vezes às populações mais vulneráveis, foco de preconceito, julgamentos e até de desqualificação, do ponto de vista produtivo mesmo. Né? Essa pergunta da Fátima vai na direção também do que eu iria colocar também, né? A Fátima me contemplou muito bem nessa colocação dela, que é justamente nessa construção de adesão que você fala, né? Construir adesão significa passar pela construção de crenças, comungar, né? De crenças, valores, de que aquela política é importante, é necessária e que ela precisa passar por certos processos de implementação. Né? A Natália Vieira complementa a pergunta da Cíntia, né, mas pedindo para você falar um pouquinho mais sobre a sua trajetória metodológica nesse processo. Né? Tá bom. E a Ana Cristina Oliveira, ela pergunta para você, né? Ela fala: Renata, muito obrigada pela apresentação. Gostaria que você falasse um pouco mais, se possível, sobre as experiências de comitês de coordenação de políticas intersetoriais, incluindo as internacionais. São essas três perguntas que nós temos até o momento. Obrigada, Naira. Vou fazer na ordem, então. Primeiro ponto, acho que a questão da adesão dos valores é central. Tá? Eu observei tanto no governo federal quanto nas experiências municipais grande preocupação, geralmente, no topo decisório. Então, você começa a pactuar no topo decisório entre os setores envolvidos. Então, o que é uma ação para a primeira infância, quais são os setores envolvidos, idem no caso de população em situação de rua. Como é que a gente supera, por exemplo, efeitos de estigma? Quando a gente está falando desse tipo de público, seja beneficiário do Bolsa, seja a população em situação de rua, é muito comum ter que desfazer preconceito, desfazer efeitos estigmatizadores. E eu já passei por tudo, né? Já passei até por situações bizarras quando estava no MDS, de chegar para fazer campo no município de grande porte no norte de Minas, e o gestor achou o máximo a recomendação informal que ele dava de só deixar fazer cadastro no CAD único se o beneficiário fosse vestido como ele achava que pobre se veste, e de sandália havaiana, assim, o fim do mundo completo. Tem um outro ponto importante, imagina, e eu estava lá para fazer avaliação e não fiscalização. Imagina a gente jantando com esse secretário municipal de assistência, município de grande porte norte de Minas, contando no jantar que ele só deixava cadastrar se a pessoa fosse de sandália havaiana. Se ela fosse melhor vestida, ele mandava fazer visita domiciliar para checar a renda da família. Assim. Horror, fim do mundo. O que você vai esperar, né, de que aconteça num município como esse? Só que qual é o problema do ponto de vista de escalões da burocracia? Eu tenho que fazer essa pactuação no topo, mas como é que eu chego na formação da base?
tá? Não basta ter uma política super progressista de redução de danos, de visão integrada para a população em situação de rua, né, do que vocês quiserem, e ter agente comunitário e outros burocratas de linha de frente que não aderiram, que estão pensando em outra lógica. Então, acho que esse é um outro desafio que ficou evidente no caso, né, do DBA e do recomeço. Então, no topo, né, o município dizia uma coisa, o Estado dizia outra. Mas você tinha articulações informais entre ONGs, entre burocracias municipais e estaduais, tá? Que aí perceberam que ou eles somavam esforços, porque o público era o mesmo. Essa é outra loucura, era o mesmo público em diferentes programas. E aí o desafio era fazer uma pactuação que barrasse a Guarda Civil Metropolitana e a polícia, que chegava lá e destruía tudo que eles estavam fazendo. Isso é um exemplo de descoordenação que acaba com o programa. Então, essa adesão ela é cotidiana. No caso do De Braços Abertos, para quem perguntou, você criou um comitê executivo com especialistas só para fazer discussão de conceitos. O que é redução de danos, o que isso implica. E aí a ideia era, de fato, criar um espaço de troca com multiplicação em cada setor, tá? Então, o primeiro desafio, e aí você chama o topo decisório para que isso vire uma recomendação com efeito multiplicador para baixo. Mas essa garantia da cadeia para baixo você nunca garante, porque a gente não para formar todo mundo o tempo inteiro, né? Então, esse, de fato, é um processo de longo prazo, e se a gente não toma cuidado com o topo e com a base, a gente gera uma série de problemas, né? Já observei isso mais em avaliações MDS. Topo decisório preconceituoso, com efeitos na ponta, e o contrário, né? Topo decisório falando uma certa língua, até por conta do monitoramento e dos sistemas de informação, aí quando você vai acompanhar o que a linha de frente está fazendo, né? Todos aqueles efeitos estigmatizadores, né? Todos aqueles constrangimentos que a Gabriela Lota bem tem, né, todo aquele processo de classificação e julgamento que a Gabriela tem bem documentado nos trabalhos dela. Então, não tem mágica, e a gente tem que tomar cuidado com que língua o topo decisório fala, que língua cada setor fala, e como é que a gente pactua, né, e tem várias estratégias. No caso do São Paulo Carinhosa, seminários, oficinas, uma estratégia mais soft. No caso do DBA, você cria um comitê executivo para pactuar conceito, tá? Atualmente, o programa de primeira infância que eu tenho acompanhado no município, na gestão do Covas, mesma linha. Você cria oficinas de capacitação dos gestores para debater. E aí você tenta criar um protocolo mais formalizado de fluxos, né? Isso foi muito interessante. O que a escola vai fazer para a primeira infância, como é que a saúde entra, como é que a assistência, mas tentando aproveitar as interfaces que já existem, né? Tanto do ponto de vista de base legal, quanto de trocas que já acontecem. Exatamente na linha do que você falou, Cíntia. Se a gente reinventa a roda, porque cada gestão tem um pouco disso. Vou reinventar a roda, agora eu vou fazer... Gente, isso é um desrespeito, é uma perda, né, de conhecimento acumulado, e aí não dá para reinventar a roda num ciclo de gestão. 4 anos são nada, passam voando. Então, tem estratégias distintas, e elas estão sendo documentadas. Tem uma literatura de avaliação que está olhando para isso. Enfim, se vocês tiverem interesse, eu tenho algum material sobre primeira infância que vai nessa direção, tá? Do ponto de vista metodológico, nossa, varia um monte, né? Eu acho que, enfim, todas as pesquisas começam com análise documental e revisão da literatura, como toda pesquisa tem, mas como eu estava colocando, por exemplo, no caso da São Paulo Carinhosa, a gente fez entrevistas com alto escalão, médio escalão e nível de rua, a gente fez grupo focal com as famílias, para entender percepções dos usuários, isso é super importante, né? Então, como é que as famílias veem esse programa de primeira infância, e é muito interessante a dissonância entre uma narrativa e outra. Entrevistas com lideranças comunitárias, a gente quase caiu de costas, né? De ver o tecido relacional disponível naquele território, e a consequência de você trazer uma ONG de uma outra região da cidade, né? Super bem intencionada, mas desconectada. Assim, você leva uma oferta de pintar, mesma coisa, pinta a escola, tá com as crianças para pintar a quadra, e o problema das mães era violência, falta de coleta de lixo, né? E aí você nem pensa nisso, que lixo tem tudo a ver com primeira infância. Como é que você vai usar a rua e fazer ciranda se tem um monte de rato, as mães não acham seguro? Tá? Que custa a demanda, assim, formalizada junto à subprefeitura, mas aquele setor de governo, você não tinha pensado na área de infraestrutura e obra, só que aquilo era um problema. Então, o espaço da rua, que era um espaço, e a ideia era, né, pensar essa
essa ideia da cidade na escala das crianças, tem todo o movimento internacional nessa linha, que é uma cidade mais agradável para crianças. Vocês devem conhecer esse debate melhor que eu. Cara, você está falando de uma realidade que tem lixo na rua, tem PCC, tem tráfico. A mãe acha que o menino vai tomar tiro na rua. Então, assim, e aí outro problema, né? Programa municipal. O problema das mães era violência e tráfico, que é nível estadual. Então, mas você vai virar para a mãe e falar, é muito legal, mas essa demanda eu não consigo resolver. Então, você tem um problema multiescalar também, né? Então, eu não vou para a ciranda e para a viradinha cultural porque eu não me sinto segura, porque tem guerra de gangue. E aí, guerra de gangue, o município não cuida. E aí, como é que a gente lida com isso? Né? De fato, os problemas públicos transbordam a lógica de organização administrativa. Então, esse é um desafio. Então, deixa eu voltar para a metodologia. Grupo focal de campo, a gente teve que negociar com o comitê de ética, e tinha uma questão legal das igrejas também, Cíntia, né? Nesse território, tanto o padre da Igreja Católica quanto as lideranças evangélicas tinham articulação. E a gente usou o espaço da igreja em mais de um momento como porta de entrada para o trabalho de campo, e a gente deu retorno para o território. Isso era uma das pactações éticas básicas, né? Então, a gente vai fazer a avaliação e a gente vai levar o retorno para o território. Eu já estava muito grávida, mas não fui, mas as meninas foram apresentar. E esse é um desafio super importante. Com que linguagem a gente apresenta? E esse é um território legal porque também tem imigração haitiana. Então, nossa, todos os desafios. Né? Que é o Rio de Janeiro também. É o mundo que a gente vive. Tem que lidar com ensino bilíngue, haitiano fala francês, como é que inclui na escola? Toda uma discussão, né? Já que a gente está falando de primeira infância. Então, a gente triangulou. Acho que nesse caso, todos esses casos tiveram triangulação de metodologia. Tanto a oficina Boracéia quanto o DBA, também triangulação com a análise de rede social. Não deu tempo de eu entrar aqui, mas a análise de rede social é uma técnica de pesquisa que tem um pé na sociologia e 2 pés na álgebra matricial. Um jeito muito legal de mensurar relações. Achei o máximo que você é física, Cíntia. Um dos caras que formaliza a ideia dos 6 graus de separação é físico que virou sociólogo, porque ele chegou à conclusão que complexo mesmo é a sociologia. Enfim, mas técnica de análise de dados. Você sabe, né? O Duncan Watts. A física é muito mais simples do que a educação, a sociologia. Não é? Então, esse livro do Duncan Watts é o máximo. Ele começa falando disso, porque ele migrou da física para ciências sociais. Chama Tudo é Óbvio, desde que você saiba a resposta. Mas, enfim, e aí a gente usa análise de redes para mensurar essas relações. Muito mais do ponto de vista de sociometria, dos sociogramas, do que mas chega a algum grau de análise de estatística descritiva para pensar quem coordena e como coordena. Isso está na dissertação da Pamela, que a gente está tentando publicar, mas como a gente trabalha demais, não conseguimos aí. Tá, última pergunta. Comitês de coordenação. Muito interessante essa pergunta. Por exemplo, para falar do nível federal, os comitês de coordenação de política social foram bem importantes no primeiro governo Lula, num contexto ali de início do... Sai a agenda do Fome Zero, vem a agenda do Bolsa Família, como é que a gente pensa essa articulação. No momento que eu estou estudando, e meu foco era o Brasil Sem Miséria, tá? De fato, você não tinha um comitê de articulação intersetorial, você tinha um objetivo bem ambicioso, porque o plano tinha 3 eixos, transferência de renda, acesso a serviços e inclusão produtiva, que não são coisas que estão contidas nas mesmas caixinhas, e milhares de problemas de articulação. Tá? Mas uma parte da articulação intersetorial acontecia pelo padrão de carreira dos EPPGGs, que é uma carreira de Estado de gestores governamentais que circulam entre vários ministérios. Isso é muito interessante, do ponto de vista analítico. Como é que burocratas circulam e aprendem lógicas de produção de política. Então, eu entrevistei, por exemplo, o Bruno Câmara, que tinha passado pela Previdência e tinha aprendido um monte de como é que a gente pensa a relação intergovernamental na Previdência e como é que a gente registra isso do ponto de vista legal. Para pensar em sustentabilidade, esse é um outro ponto. Quando eu digo que o formal não basta, não significa que o formal é irrelevante. Pelo contrário, como é que eu crio, né, juridifico processos, aprendo sobre instrumentos de indução, que é todo um outro debate que me interessa, né? Como é que eu jogo esse jogo interfederativo e induzo processos? Como é que eu aprendo isso na Previdência, levo isso para o desenvolvimento social, vejo o que funciona ou não funciona? Por exemplo, o monitoramento do Brasil Sem Miséria tinha uma lógica de sala de situação, que vinha lá do PAC, né? Então, o menino que era ótimo, e tudo menino mesmo, mais novo que eu, tinha uns 20 anos, assim, ficava chocada. 25 anos, menino
tinha participado da sala de situação de petróleo e gás no PAC, uma lógica muito doida e muito interessante de você chamar para a sala de situação quem de fato toma a decisão, subvertendo as hierarquias. O que a gente sabe? Tem um monte de gente que ocupa cargo, mas não decide nada. Então, isso era incrível e era muito interessante de ver, porque as salas de situação do Brasil Sem Miséria, eu acompanhei algumas de cisternas, todo mundo semiárido, enfim, toda uma outra discussão. E era isso, você tinha tensões dentro do próprio governo, porque o Ministério da Integração Nacional tem um modelo de cisterna, a MDS tem outro, enfim. E aí a sala de situação era um exemplo de emulação institucional. Você traz uma lógica de monitoramento lá do PAC, a política desenvolvimentista super hard, e traz isso para a área social para ver como é que isso funciona. Isso também funciona no caso do Pronatec, Brasil Sem Miséria, né? Que aí vai chegando mais perto do caso de vocês. Então, como é que a gente acompanha, como é que a formação está acontecendo, como é que a inclusão produtiva está ou não está acontecendo, enfim, tem muitas estratégias de pensar a coordenação. No caso de Brasil e Argentina, que eu estava mencionando, isso está publicado, isso é um TD do IPEA que eu tenho, e um capítulo de livro da minha pesquisa do pós-doutorado. Isso era muito interessante. Eu fui para a Argentina maravilhada com a ideia do Comitê de Coordenação de Políticas Sociais que eles tinham, achando que aquilo ia ser incrível. Nada que era relevante sobre o programa de transferência deles passava por ali. Porque a gente tem, inclusive, uma relação espelhada. O MDS deles é tipo o Ministério do Trabalho aqui. Puro clientelismo, utilização política e vice-versa. Então, tudo que era relevante estava no Ministério do Trabalho, que não tinha esse comitê. Tudo que passava por esse comitê era muito mais negociação com as províncias do que uma super política organizada. E no caso brasileiro, a articulação passava muito mais por essas redes de gestores e por trocas informais e espaços de troca que não eram formalizados. Então, eu acho que, de fato, isso é um aspecto que a gente tem que estudar mais, quando comitês funcionam. No caso do DBA que eu apresentei, o comitê de coordenação funcionava porque ele tinha uma base de topo decisório com alto escalão, mas ele tinha uma base territorial. Ao longo do processo, se percebeu que uma gestão de território, uma coordenação territorial, que ficava lá na Helvétia, perto da tenda, no território mesmo, da Cracolândia, seria essencial para entender o que estava acontecendo e levar para o topo decisório. Esse é um arranjo super interessante, mas que eu não vi acontecer em muitos casos. Que esse é o ponto, gente, para amarrar com a implementação. Se a implementação tem essa dinâmica toda e tem milhares de coisas acontecendo, como é que eu faço esse saber subir? Né? Porque quem está pensando gestão, a Cíntia sabe disso, vocês sabem disso, está com outras coisas na cabeça, tem uma visão às vezes estilizada do que está acontecendo na sala de aula, do que acontece no CRAS, do que acontece na UBS. Como é que esse conhecimento sobe? Né? Como é que eu crio esses vasos comunicantes? Eu acho que isso é mais importante do que apostar num comitê de coordenação que vai se reunir uma vez por mês, uma vez por ano, e aí o secretário, na segunda reunião, já manda aquele técnico que tem zero poder de decisão. Gente, é isso que acontece. Na MDS era isso. Tinha um comitê intersetorial de planejamento e avaliação. Na primeira reunião, e aí cada um vai vendo qual é o DAS, né, qual é o cargo de quem vai para a reunião. Vendo o cargo, você vai descendo, né? Aí você tem uma reunião com um monte de gente que não decide nada, fica ali perdendo seu tempo, depois você tem que negociar tudo de novo no informal. Porque o cara que foi para o comitê não tem poder de decisão nenhum. Então, você está ali, né, para inglês ver. Assim, política pública não funciona. Enfim, falei demais, gente, mas acho que era isso. Não sei se tem mais alguma coisa, não sei como é que vocês querem fazer. Acho que... Gente, tem mais algum comentário? A pessoa aqui não... Eu ia perguntar uma coisa, mas assim, nem sei se... Eu discuto muito na questão da gestão da escola, né, a questão da liderança. Essa é uma discussão que tem muito mais internacionalmente, a liderança do diretor, do que no Brasil. No Brasil, geralmente, o povo tem um pouco de implicância, até com a palavra liderança. E aí, assim, ouvindo você, lendo e tal, eu fiquei pensando, né, se a questão da liderança de um dos nós, de uma rede intersetorial, por exemplo, né, se ela pode ter peso. Essa é uma dúvida. A gente discute isso tanto do ponto de vista, no caso da escola, né, da perspectiva da liderança enquanto o diretor que está legitimado como tal, né, de alguma forma, especialmente, né, percebido dessa maneira,
E também, mais recentemente, a gente vem pensando um pouco na questão da autoeficácia, que é uma categoria que vem da psicologia, né? E que é muito interessante também, quer dizer, o cara se sentir capaz de, né, fazer alguma coisa. Uhum. Na área social, até diante dos desafios intersetoriais e setoriais que a gente tem, sentir-se capaz de, às vezes, pode ser decisivo. Né? Então, eu fico imaginando se essas categorias fariam sentido também de serem consideradas Fazem todo sentido. Sim. Sim, essa categoria é, inclusive, considerada nos estudos organizacionais. Então, sim, figuras de liderança, quando eu estou pensando, por exemplo, em quem coordena de fato, de alguma maneira, isso é exercer um certo tipo de autoridade, um certo tipo de liderança. Então, eu não estou usando esse termo, mas a gente está falando da mesma coisa. Sim, eu preciso dessas costuras. No sumário executivo da avaliação da São Paulo Carinhosa, a gente fala disso, né? De olhar figuras de liderança, tanto no território, tanto do lado da família, quanto do lado da política pública. Por isso é um ponto importante. Por exemplo, na escola, a liderança importante era um professor específico que aderiu e topou, né, fazer no tempo livre dele, e não a direção. A direção só deu a carta branca para ele fazer, mas a liderança territorial na educação foi mais o professor do que a direção da escola. Então, categoria importante. E vai nesse jogo de pensar quais nós de rede de fato conectam os vários mundos que a gente quer conectar. Faz todo sentido. Uma última coisa, mas também tem a ver com isso, a gente também discute, que eu acho que é um problema, aí a gente quer fazer política pública informada, etc. e tal, né? Isso nos une a todos. O problema que a gente tem, particularmente na área de educação, não sei, não posso dizer nas outras áreas, é uma alienação aparente, né? Por isso que a questão da autoeficácia também entrou até, com os dados. Quer dizer, a escola produz uma quantidade enorme de informação e repassa a informação, mas ela pouco usa a informação que ela produz. Sim. Nem é interna, não estou nem falando, mas não usa para pensar o que está fazendo. Né? E aí, você, em algum momento, não falou, mas no seu texto está, a questão de você partilhar bases, né, de informação comum, etc. Né? Que eu também acho super importante. Mas como é que você iguala a capacidade de leitura e neutraliza esse sentimento de alienação em relação aos dados? Os dados são pessoas, são coisas que existem. Então, você começa desfazendo uma coisa que em avaliação a Karen Kate chama de mística da complexidade, de achar que o mundo social é tão complexo que ele não pode ser mensurado. Isso é um conceito imenso em relação a indicadores, dados, avaliação. Nossa, eu senti isso é toda uma outra discussão. Eu dou aula sobre isso. Hoje de manhã, Figueiredo estava falando de avaliação. Eu tenho uma matéria que chama avaliação. E aí a gente fala disso, e eu acho que começa com não ter preconceito com estatística, não ter preconceito com dado, parar de ler texto pulando tabela, né? Que é o que a galera faz. E pensar para que serve a avaliação, seja interna, seja externa, para que serve o monitoramento, para que serve o dado. Cara, o dado é tão importante. Como é que a gente pensa política nacional num país desse tamanho, com essa heterogeneidade? Como é que a gente faz um debate decente sobre equidade, sobre desigualdade, sem olhar para o dado? Não basta intencionado dar as mãos e fazer roda. Me irrita, né? Vamos olhar qual a porcentagem de alunos pretos que aprende ou não aprende matemática e português, qual é a discriminação de gênero, raça. Vamos olhar para o dado e não ser bem intencionado. Como é que eu faço um debate sobre equidade e desigualdade sem olhar para o dado? Né? E como é que a gente complementa esses saberes? Se a gente não olhar para o dado, a avaliação na educação vai ser dominada pelos economistas. Aí você tem um outro problema. Você roda modelo econométrico, aleatório, que ninguém entende, ninguém vai usar aquilo, né? Você tem uma comunidade que está afastada do chão da escola também, então esse é um outro problema. Como é que eu uso o dado mais e melhor? Não dá para a gente falar de política pública baseada em evidência se eu não gero desde cedo uma competência mínima para lidar com o dado. Hoje, nossa aula de hoje com a Zara foi exatamente sobre isso. Aí você vai olhar para o curso de pedagogia, para os outros cursos. A gente aprende estatística? Serviço social não aprende estatística, pedagogia certamente não deve aprender. Nas ciências sociais, agora que a gente aprende estatística, é uma loucura, né?
E aí a gente fica brigando com nada, achando que aquilo é tudo imposição neoliberal dos organismos internacionais. Nossa, mas aí a gente perdeu o debate, né? Debate. E aí esse é um outro problema de metodologia. Aí estou já chutando o balde, né? Como é que a gente pensa quali quanti, triangulação, quando eu faço uma coisa, quando eu faço outra, e como é que eu penso que essas coisas não estão em polos opostos, não é um fla-flu. Eu preciso de indicadores sintéticos, eu preciso de dados qualitativos, eu preciso de tudo isso. Mas não dá para a gente brigar com dado. O Brasil tem sistemas super interessantes de informação. Vamos qualificar, vamos discutir. Mas se a gente simplesmente nega isso, o que a gente faz? Né? O problema é que a gente faz o mal, a gente briga o mal combate. A gente tem muitas frentes, a gente não vai dar conta de todas. Então, como é que a gente se une e se articula para, de fato, fazer alguma diferença? Eu acho que esse é o ponto. A gente perde muito tempo fazendo um debate que é mal ancorado no mundo empírico, né? E eu não sou positivista, não sou neoliberal, mas esses grandes rótulos que não querem dizer nada, né? Senão a gente fica ali num debate ideológico que é super legal para a mesa de bar, mas não ajuda a entender o mundo, a produzir conhecimento, a transformar a realidade. Não tem uma desconexão entre entender o mundo com propriedade e transformá-lo. Mas não basta pegar o meu ideal normativo e transformar isso num resultado de pesquisa. Isso é um exemplo de como é que faz pesquisa. Eu, de fato, ainda acredito que fazer pesquisa e tocar a vida no dia a dia tem conexão com transformação. Né? Não estou fazendo a revolução, mas ainda de maneira incremental, né, Cíntia, como é que a gente muda o mundo? E isso começa também na sala de aula. Como é que a gente ensina habilidades e competências de matemática para conseguir ler um gráfico depois? Se não, mas enfim, só para terminar com a polêmica. Enfim, acho que é isso. A gente tem mais 2 perguntinhas aqui, aí a gente encerra, tá bom? Tá. Eu preciso preparar a aula. Uma é da Luciana André, né, e ela pergunta, né? Olá, Renata, toda a conversa está super interessante. Se ainda tiver tempo, gostaria que você falasse mais sobre as potencialidades e limites de uma atuação intersetorial em um arranjo em que a sociedade civil está na centralidade da implementação. E tem excelente. Tá, desculpa, fala. Eu faço, não é melhor fazer em bloco? O que eu faço depois da pergunta? Faz em bloco, não, faz em bloco. Tá. Tem uma outra pergunta que a Ana colocou, que ela fala o seguinte, né? No curso sobre burocracia de nível de rua, com a Gabriela Lota e o Lipski, tivemos uma visita de campo à oficina Buraceia, para pensar, conhecer a atuação dos agentes de saúde no atendimento ao beneficiário. Vendo você apresentar sua pesquisa, fiquei pensando se faria sentido observar o impacto da integração intersetorial, bem ou mal articulada, para a atuação do servidor. Tá. Legal. Então, vamos pensar no lugar das organizações. Isso super me interessa, isso amarra com a discussão que eu estava tendo com a Cíntia agora. Na assistência social, principalmente, mas não só, a gente tem debates normativos em direções opostas, sobre qual é o lugar das organizações nas políticas públicas. Na educação, eu sei que esse debate é imenso. Na assistência social também. Né? Então, ou eu vou louvar a importância do terceiro setor na política pública, com uma certa tradição da administração, ou eu vou para o extremo oposto de dizer que organizações participantes de política pública são terceirização. Na assistência social, porque, historicamente, quem provia a política era o terceiro setor, o Estado entra como responsabilidade pública na provisão muito mais recentemente, isso é um tema super polêmico. Mas como eu não tenho muito problema com polêmica, eu tenho analisado empiricamente quais são as consequências. Acho que o ponto é esse. Então, do ponto de vista legal e normativo, não é o que a gente esperaria, porque isso é frágil. Né? A gente tem termos de parceria, a gente tem convênios, agora eram convênios, depois do Meirós, que são termos de parceria. Você cria assimetrias nessa relação. E aí tem um outro debate super interessante sobre isso, que é o debate sobre capacidades socioestatais. O Adriano Lavalle, meu colega no SEM, na USP, tem escrito muito sobre isso. Que capacidades são construídas na interação? Né? Porque a gente fala muito de Estado e capacidade estatal, mas em várias áreas de política pública, a capacidade para chegar em certos públicos e falar certas línguas não está dentro do Estado, está fora. Então, nesse caso específico, era isso que acontecia. Mas isso, de alguma maneira, fragiliza. E é um pouco surpreendente que, nesse caso, saúde e assistência criassem pouquíssimas relações próprias no cotidiano. Todas as relações importantes eram mediadas pela organização.
Então, isso é um problema do ponto de vista de sustentabilidade. O convênio com aquela organização termina, como é que fica essa articulação? Né? E a articulação tinha a ver com a presença de um posto de saúde na oficina Boracéia. E aí, para emendar com a pergunta, legal que você fez o curso da Gabi com o Lipski. Conheço várias pessoas que fizeram também. Sobre o impacto, impacto é um outro termo complicado, né? Falar de impacto propriamente depende de metodologias específicas para a gente entender antes e depois, a gente usa impacto de maneira muito lata, né? Mas sim, tem vários estudos que tem, isso é muito mais a agenda da Gabi do que a minha, que tem apontado qual é a relevância da atuação dos burocratas, né, do ponto de vista de resultado da política. Nessa pesquisa eu não falei de resultado, eu estou olhando para o arranjo de implementação. E aí isso volta para um debate de avaliação que é importante. Semana passada eu fiz uma live com o Paulo Januzzi sobre avaliação dentro de uma oficina do Nexo, Políticas Públicas. Teve um festival importante sobre isso. Não faz muito sentido a gente discutir impacto se a gente ainda não entendeu a implementação. O Januzzi tem um conceito super legal que é a ideia de maturidade, né, e a relação entre maturidade da política e a sua avaliabilidade. Em vários casos, se a gente não tem um arranjo de implementação minimamente estruturado e consolidado, fazer uma avaliação de impacto é muito prematuro, tá? Então, nesse caso, me interessava muito mais olhar para o arranjo do que olhar para o resultado. E na assistência social, que é a minha agenda de pesquisa, não minha agenda de militância ou de intervenção, isso faz uma diferença danada, tanto que minha interlocução teórica não é com o serviço social, é com a ciência política. Tá? Na assistência social é bem difícil discutir indicadores de resultado, tá? Porque, primeiro que o debate sobre porta de saída está mal colocado, e aí esse é um outro debate que tem a ver com Bolsa Família. No caso do serviço, que é o que eu estudo, o que é um bom indicador de resultado do PAIF? É um bom indicador de resultado de um programa para a população em situação de rua. Né? Habitação é uma das dimensões nesse problema. Tem vários outros que passam por violência doméstica, violência familiar, enfim. Então, a gente está avançando muito em termos de sistema de monitoramento para olhar oferta e para olhar output, não outcome. E faz diferença danada separar o que é output e o que é outcome. Então, ainda é muito difícil na assistência pensar uma boa métrica. Não estou dizendo que a gente não vai chegar lá, mas esse é um terreno de disputa. Quais são os bons indicadores de resultado? Então, nem chegaria a falar de impacto. Então, transformaria a sua pergunta em, sim, certamente olhar para as organizações é uma peça central, e a relação entre organizações e burocratas. A gente está fazendo pesquisa empírica exatamente sobre isso. Não sei se eu respondi, mas era isso que eu tinha para dizer nesse momento. Renata, muito obrigada. Eu queria, né, agradecer muito a sua participação aqui na RAPE com a gente hoje. É uma discussão muito densa, muito rica, né, que traz muitos elementos para a gente pensar e continuar discutindo, né, e voltar a conversar novamente, né, avançar a conversa em outro momento, porque não se esgota nunca, né? A gente tem aí um mar a ser explorado, sobretudo na educação, que eu acho que a educação ainda tem uma discussão tímida nessa questão da interdisciplinaridade, principalmente, né? E acho que ela precisa ter um mar aí a ser desbravado, e a gente está aqui aprendendo um pouquinho com você para a gente conseguir avançar nessa direção, né? Então, eu queria agradecer imensamente a sua participação aqui hoje na RAPE, queria agradecer muito a Cíntia também por estar aqui com a gente fazendo esse debate, agradecer aos colegas que participaram, que estiveram aqui acompanhando a conversa, e, né, a Ana já me enviou aqui o texto, né, sobre vulnerabilidade institucional do Peter Spink, que já está aqui comigo, eu vou disponibilizar para a rede, para quem tiver interesse em ler, certamente está na minha agenda aqui de leitura para os próximos dias ou talvez meses, porque a agenda é muito grande, né? Mas com certeza eu quero agradecer muito, então, as suas dicas e suas contribuições para o debate. E muito obrigada. Vai voltar a conversar, certamente. Claro, a gente fica em contato. Queria agradecer a você, Naira, queria agradecer a Cíntia pelas ótimas colocações, queria agradecer a todo mundo pela presença e pelas perguntas, e a gente continuar conversando. Sim, com certeza. Queria agradecer muito pela oportunidade da interlocução assim, ao vivo com você, foi maravilhoso. Espero que tenha sido a primeira de muitas. Sim, eu fico à disposição, a gente pode conversar. Não, foi ótimo. As perguntas e outras lógicas de pensar o mundo, e a gente sempre cresce, né? Dá uma oxigenada no cérebro, estava precisando disso, foi ótimo, tá bom? Ótimo. Obrigada, gente. Agora eu preciso preparar a aula para amanhã. Mas também.
Tchau, gente. Obrigada. Obrigada. Até a próxima. Tchau. Obrigada.